Olá, meus amados. Era ano de 1995, se não me falha a memória, quando eu estava na Igreja de Deus é Amor em Anápolis. Ali, um dia Deus usou um homem. Acredite se quiser, esse homem não era crente. E ele chegou na porta do escritório da igreja e apontou o dedo para mim assim e disse: olha, Deus vai colocar você lá do lado daquele homem de branco, aquele homem de branco lá em São Paulo. Ele disse isso olhando para mim na porta do escritório, eu sentado. E aí ele disse por 2 vezes: Deus vai colocar você lá em São Paulo, do lado daquele homem de branco lá. E eu entendi que ele estava falando do meu amado missionário Davi Miranda, não é? E eu fiquei tranquilo, até contei isso para algum dos irmãos, e passou-se algum tempo, e logo, irmãos, quando menos esperei, Deus preparou tudo, e lá estava eu, chegando em São Paulo. Na época, na sede mundial, eu fui para o alojamento ali na sede mundial e eu conheci um irmão chamado Gilberto Bru, que era irmão do nosso amado irmão presbítero Hilário Bru. Na época ele teve dirigindo igreja em Brasília, enfim. E eu estava ali em São Paulo, me juntei com esse irmão, um varão de Deus, um jovem na época, mas conheci ele ali e a gente começou a ter uma amizade. Enfim, eu comecei a ficar por ali na sede mundial, dormindo no alojamento. Eu estava ali segundo a palavra do Senhor, porque ele disse para mim: você vai para São Paulo, que eu tenho algo a fazer com você lá. E eu fui para São Paulo, e eu não conhecia ninguém, né? E passei a conhecer esse irmão porque já o tinha visto, vamos dizer assim, conhecia assim de vista, né? Já o tinha visto em outras ocasiões. Ok, e chegou um tempo que eu já estava há alguns dias em São Paulo, inclusive quem estava me ajudando era esse irmão. Ele ia lá, pagava almoço para mim, pagava lanche. Irmão Gilberto Bru, um homem que eu nunca esqueci dele, um varão de Deus. E chegou um dia que eu estava um pouco abusado disso. Aquele momento que tem dia que você não está mais aceitando aquela situação. E eu um dia sentei dentro do alojamento ali na sede mundial, sentei e falei algumas coisas com Deus que eu não aconselho você falar. Eu acho que não é todo mundo que pode falar, eu acho que depende muito do nosso nível ou grau de intimidade com Deus, não é? Eu já estava há um tempo buscando, orando, jejuando, ajoelhando todos os dias e pedindo direção a Deus para ver o que Ele queria comigo ali. Até então eu não tive nenhuma direção, e nesse dia eu me sentei no alojamento, na cama que havia ali no alojamento, e eu disse para Deus naquela noite, eu disse: Senhor, não vou mais ajoelhar. Eu estava um pouco assim, brabo, não vou mais ajoelhar, e eu quero dizer para o Senhor que se o Senhor não fizer nada por mim, eu não quero ficar aqui mais sendo sustentado por esse irmão. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu vivo pela fé, eu creio em Ti, eu espero em Ti. E isso eu desabafando com Deus ali dentro daquele alojamento, naquele quarto, sentado ali sobre a cama, eu dizia para Deus: eu nem vou ajoelhar, eu hoje não estou bom, Senhor, não vou ajoelhar, e eu estou aqui esperando em Ti, e até agora nada aconteceu, e eu quero que o Senhor faça alguma coisa por mim aqui na sede mundial. Eu preciso ter salário. Como é que eu vou viver sem salário? Como é que eu vou me sustentar? Olha só, eu querendo me sustentar. E aí
eu falei com Deus e disse: Senhor, eu sei que o Senhor é todo poderoso, talvez o Senhor fique até bravo comigo porque eu estou dizendo isso e pode até me matar essa noite, né? E para matar o Senhor não demora nada, isso para o Senhor não custa nada, porque o Senhor pode, quem sou eu? E eu falei essas coisas com Deus ali sentado e fiquei brigando com Deus mesmo. Isso eu lembro que era uma terça-feira. Eu disse: olha, Senhor, hoje é terça-feira. Se até sexta-feira nada acontecer, eu vou embora. Eu vou embora de São Paulo. Jamais direi que o Senhor falou comigo. Jamais vou dizer isso, porque eu não acredito que o Senhor me mandou para cá, para ficar aqui nesse perrengue. E ali falei com Deus e fui deitar e fui dormir. Irmãos, no outro dia, eu estou sentado na porta da antiga cantina, né? Aquela cantina que havia na lateral da sede mundial. Os irmãos sabem, os que conviveram ali, convivem, sabem, da antiga igreja Deus e Amor, que havia muitas portas, né? Aquela igreja maravilhosa, igreja de milagres, de maravilha, e eu, assentado ali na lateral da cantina, naquela noite eu estava sentado, eram umas 9 da noite, estava fazendo 24 horas da minha oração. Na quarta-feira eu havia orado na terça, na quarta eu estava sentado, de repente o meu amado pastor Lorival de Almeida passou no carro entrando em direção à área administrativa, onde ficavam os escritórios, enfim, a direção da igreja Deus é Amor. E quando ele passou por mim, eu sentado ali, olhou, não lembro se fez uma mençãozinha lá de saudação. Eu sei que ele foi até a frente e depois ele deu uma ré. Eu estava sentado e eu fiquei assim, por que ele deu ré? Ele deu uma ré no carro, voltou, olhou para mim e disse: irmão, o irmão está trabalhando? Aí eu disse: Deus está provendo. Falei assim para ele, né? Deus está provendo. Aí ele disse: então o irmão não está trabalhando. Então o irmão faz o seguinte: o irmão entra ali na parte administrativa, procura o Luiz Rubio, porque a partir de hoje o irmão vai trabalhar conosco na sede mundial. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu havia falado com Deus 24 horas antes, na terça-feira à noite, e dito para Deus que eu queria ter um sustento, um salário, e eu não sabia por onde. Eu disse: Deus, o Senhor vai entrar aí na sede mundial, vai me colocar aí dentro, não sei como, e eu preciso de ter um salário. Foi isso que eu falei com Deus na noite anterior. Irmãos, ninguém viu a minha oração. Lorival de Almeida muito menos. Até hoje ele não sabe disso. Ele nunca soube que aquilo ali foi uma resposta à minha oração na noite anterior. Eu havia orado na terça. Na quarta, o Lorival de Almeida, Deus usou ele. Ele parou o carro e perguntou se eu estava trabalhando. Eu disse que Deus estava provendo. E ali naquele momento ele disse: o irmão entra lá dentro, procura Luiz Rubio, você vai trabalhar conosco. Irmão, e eu passei a trabalhar na igreja sede mundial a partir daquele dia. Procurei o pastor Luiz Rubio, nós conversamos, ele disse: irmão, vai trabalhar aqui na parte contábil, que era uma sala que havia lá, deixa eu segurar aqui com a outra mão, porque essa aqui já cansou, era uma sala que havia lá muito grande, e ele disse: você vai trabalhar conosco aqui. E eu fui trabalhar exatamente na sala onde a gente fazia muita contagem de notas, né? Notas de viagem, despesas de hotéis, enfim, as despesas do Brasil inteiro. Então ali era a central na sede mundial. E eu passei a trabalhar ali e passei a trabalhar exatamente com meu irmão Gilberto Bru. E ali eu era uma espécie de auxiliar dele, né? A gente vivia sempre junto, enfim. E ali eu comecei a acompanhar, né, de perto os trabalhos da sede mundial. Né? Passei a acompanhar de perto o missionário Davi Martins Miranda, um homem que não tenho o que dizer, um homem de Deus. Quando eu olhava ele de perto, era assim algo maravilhoso de poder estar ali. Às vezes
a gente se encontrava ali, no caminho. Eu nunca estive no escritório dele, apesar de que o escritório dele ficava bem perto do nosso escritório. Só que a entrada dele era por outro lado, a nossa entrada era por fora, ok? Então, às vezes eu encontrava com ele no caminho, ali no setor, paz do Senhor, e com aquela voz sempre rouca, né? Paz do Senhor, irmão, e ele gostava de chegar na sede mundial, às vezes de chinelo, de havaiana mesmo nos pés, né? Os irmãos que talvez nunca viram os pés do missionário, eu via os pés dele ali, ele chegava de chinelo, geralmente na sede mundial. Então, o nosso contato não era aquele contato de como é que tá, tudo bem e tal, não. O missionário Davi Miranda era um homem muito restrito, muito isolado. Ele entrava para a sala dele, ali ele gravava programas, ali ele atendia os irmãos com casos mais graves, né? Que a maioria dos casos eram resolvidos em outros departamentos, né? E o missionário Davi Miranda, irmãos, quando ele subia no altar, eu sempre estava ali. Então eu ficava muito próximo para observar como ele se comportava. E o missionário Davi Miranda, todo o culto dele era muita oração. Era oração pelos votos, oração pelos dizimistas, oração pelos desviados, oração pelos enfermos, oração pelas famílias. Era um culto todo repleto de oração. De oração, de oração e milagres. E quando ele subia no altar, havia um movimento dentro da igreja. Um movimento divino que crescia dentro da igreja quando ele se manifestava no altar e Deus começava a usá-lo. E uma coisa que eu observava no missionário Davi Miranda é que todas as vezes que terminava o culto, ele não descia do altar, ele não ia embora. Apesar dele não ficar orando ali por imposição de mãos, porque os irmãos sabem do que houve, né? O missionário sofreu um atentado e ele então pregava dentro daquela redoma de vidro à prova de bala. Mas quando terminava o culto, eu estava bem do lado ali no púlpito e eu via quando ele se ajoelhava. Os irmãos estavam ainda dentro da igreja, muitos irmãos recebendo ainda orações, enfim. Mas o missionário, ele ajoelhava ali e ficava por um bom tempo, cerca de meia hora, ainda orando, chorando e clamando a Deus. Falar em choro, era difícil um culto para o missionário não chorar. Difícil um culto para ele não chorar. E aquilo me inspirava, irmãos, aquilo me inspirava. Nas reuniões com o missionário Davi Miranda, quando eu estava muito próximo dele, apesar da gente sempre se sentir tímido, né? Quando chegava perto do missionário Davi Miranda, a gente se sentia tímido, mesmo sendo obreiro, a gente se sentia tímido, mas a vontade que dava era da gente abraçar ele, né? Era de abraçar, de poder ter uma conversa amigável. E uma coisa que eu percebia muito no missionário Davi Miranda era a glória do Senhor na face. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que tem a glória do Senhor, que busca o Senhor, ele tem uma face diferente. E isso existia na vida do missionário Davi Martins Miranda. Uma outra coisa que me marcou muito com o missionário Davi Miranda era a coragem. Porque eu lembro na época, quando era uma época de eleição, e nós estávamos ali na sede mundial, e as igrejas, uma boa parte das igrejas Deus e Amor da região sul, ali os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alguns obreiros ali se envolveram com política e essa notícia chegou na sede mundial. Eu estava lá nesta época. E naquele dia daquela reunião foi a reunião mais tensa que eu vi ali na sede mundial. Por quê? Porque naquele dia foi colocado aquelas portas detectora de metais. Sim, irmãos, foi colocada aquela porta detectora de metal. Ninguém entrava nem com cortador de unha. Não entrava. Então todos os obreiros fizeram assim aquela grande fila, porque era uma reunião ministerial, e neste dia seriam suspensos todos aqueles obreiros que se envolveram com políticas na igreja Deus e Amor.
a coragem do missionário Davi Miranda. Hoje um pastor não suspende um irmão, não é? E o Davi Miranda iria suspender vários obreiros em 3 estados e ele iria mudar os dirigentes. Imagine que coisa, aquilo para mim era algo que eu fiquei emocionado de ver a coragem, porque não é todo pastor que tem coragem, é capaz de perder aqueles obreiros, de perder aqueles irmãos ali, porque alguns, claro, não iriam aceitar, mas ele estava decidido a fazer o que era certo, que era suspender aqueles irmãos que se envolveram com política, e aquilo agredia a palavra de Deus e agredia o regulamento interno da igreja. Sabemos que esse regulamento hoje está mudando, mas o Davi Miranda, aquilo me emocionou, aqueles irmãos fazendo fila para entrar e todos passando por umas revistas, porque poderia ter o risco de represália de alguns irmãos querer até agredir o missionário. Tamanha era a decisão e gravíssima era a decisão que ele estava tomando naquele dia. Então todo mundo entrou e eles colocaram todos aqueles varões dos estados do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, todos separados por estados e bem nos primeiros bancos para estarem diante do missionário. Irmãos, e o que aconteceu ali foi algo maravilhoso. O missionário Davi Miranda suspendeu esses irmãos, todos eles. Mas o que eu via era choro. O missionário Davi Miranda chorava e ele perguntava: por que, irmãos, vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso com a Igreja Deus e Amor? Por que vocês fizeram isso com a palavra? Não é? Ele cobrando dos irmãos porque haviam se envolvido com política. Ele suspendeu aqueles irmãos em choro. Ele suspendeu aqueles irmãos e chorava naquela reunião, e aquilo me emocionava. Como pode isso, né? Era algo assim que não tinha explicação, e muitos irmãos também se emocionaram ali. Alguns, é claro, podem não ter gostado, não é? Mas ele ainda, eu lembro que o missionário deu ali a alguns daqueles irmãos uma oportunidade de voltarem da suspensão, desde que aceitassem ir para fora do Brasil para abrir igrejas Deus e Amor. Olha que coisa estratégica, não é? E com isso alguns irmãos aceitaram sim e foram para fora do Brasil abrir igrejas Deus e Amor. Olha que coisa tremenda. Isso eu achei maravilhoso, achei maravilhoso. Davi Miranda sempre dizia, não é? E há um dos vídeos dele onde ele diz que, vídeo não, áudio, né? Mas que estão hoje no YouTube, onde ele diz que no dia que a igreja entrasse política, o divórcio, né, o segundo casamento, e a televisão, né, ele falou que no dia que isso ocorresse com a Igreja Deus e Amor, então nós estaríamos iguais às demais igrejas, né? Hoje não é de se assustar que a gente veja isso ocorrer na igreja. Mas ele alertava sempre para isso e ele tinha coragem sim. Ele suspendia mesmo. O missionário Davi Miranda, isso me fazia ficar mais forte, mais firme, porque eu sabia que ali estava um homem de Deus que não se deixava comprar, se deixava vender. Era um homem que não se deixava negociar por nada. E, irmãos, eu tive o privilégio de conviver com o missionário Davi Miranda ali e pregar na sede mundial, a convite do pastor Lorival de Almeida, ali por 2 vezes. Na terceira vez que ele me convidou, eu não pude cumprir essa agenda, porque eu resolvi voltar. Mas antes disso tudo, nós moramos, eu tive o privilégio de morar na mesma casa onde o missionário Davi Miranda havia morado, na Conde Sarzedas, ali onde tinha a Igreja Deus e Amor, e ainda tem uma das primeiras igrejas Deus e Amor, ali na Conde Sarzedas, ali em São Paulo. E eu fui morar juntamente com o irmão Gilberto Bru, porque nós estávamos ali no alojamento. Então o missionário concedeu que nós pudéssemos morar na casa onde ele havia morado, e que estava vazia, que era no fundo da igreja da Conde Sarzedas. Acho que hoje essa casa não existe mais, mas isso para mim foi uma alegria,
Meu Deus, eu estou morando aonde morou o missionário Davi Miranda. Então eu fiquei, mais o irmão Gilberto Bruno, naquela casa ali, uma casa humilde, simples, mas ali para mim era uma alegria. Eu estava na casa onde aquele homem de Deus esteve. Isso para mim era algo muito tocante, algo muito forte. E poder estar com ele ali na sede mundial. Eu lembro de um episódio em que eu estava trabalhando no nosso escritório. Nosso escritório era colado com o escritório do Davi Miranda. E os filhos de Luiz Rubio eram muito jovens. Eles estavam aprontando lá um barulho. E como o nosso escritório era muito colado com o escritório do Davi Miranda, ele ouviu os jovens conversando alto demais, enfim, e ele saiu da sala dele e veio até a nossa sala. Irmãos, eu estava de joelho. Eu tinha uma mania de trabalhar de joelho por causa do costume da oração, então eu já vivia de joelho. Então para mim aquilo não era nada demais. Eu ficava horas e horas de joelho. Eu estava na minha mesa, trabalhando de joelho, de repente, quem chega na porta do escritório? Missionário Davi Miranda. E ele chega calmamente com aquela mesma roupinha de branco dele, e ele vai até a porta e ele começa a chamar a atenção ali daqueles jovens, porque estavam conversando muito alto, dos filhos do Luiz Rubio, que hoje já são pastores, né? Estão aí, me parece que o Júnior está no Chile, e o outro, eu não lembro aqui no momento. Já estão adultos, né? Já são pais de famílias, mas na época eram jovens. E ali o missionário chega e ele começa a chamar a atenção deles para que parasse com aquele barulho, porque o nosso escritório era de fato perto do escritório do missionário, tanto que ele não mandou ninguém vir, ele mesmo veio para chamar a atenção. E ele ficou olhando para mim, porque eu estava trabalhando de joelho ali, contando notas, separando notas, mas eu estava de joelho na minha mesa. E ele chamava a atenção dos jovens e olhava para mim. Olhava para mim, eu acho que ele pensou, meu Deus, que loucura é essa desse rapaz aí, trabalhando de joelho. Não me disse nada também. E ele saiu. Irmãos, missionário Davi Miranda, numa noite, nós estávamos lá e havia uma vigília. Como sempre houve, lá era todos os dias, havia vigília na sede mundial. Aquela igreja não fechava as portas, a sede mundial não fechava as portas. Terminava um culto, subia um irmão no altar e começava glória, 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 glória. E ali ia trocando de irmãos durante o dia todo. Trocava de irmãos até o próximo culto. Quando chegava o próximo culto, por exemplo, da noite, tinha um culto, terminava o culto, já subia outro irmão e ficava glória, 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 glória até 10, 11, meia-noite, e daqui a pouco começava-se outra vigília. E em uma daquelas vigílias nós estávamos lá, de repente tivemos a surpresa do missionário Davi Martins Miranda. Ele subiu naquela noite no púlpito. Irmãos, quando ele levanta a mão naquela noite e começa a dizer glória, 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 irmão, a igreja foi tomada por um poder sobrenatural. Todos foram cheios naquela hora. Quanto mais ele levantava o braço, mais ele sacudia o braço, mais a igreja era tocada pelo poder do Espírito Santo. Foi algo assim glorioso. E ele deu aquela participação, mas logo se foi por causa da idade, né, irmãos? E do cansaço e do peso da obra. Mas aquilo ficou marcado naquela madrugada, naquela vigília. Eu confesso aos irmãos que eu não conheci um homem igual, missionário Davi Martins Miranda. Não conheci, talvez eu não tenha o privilégio de conhecer outros. Talvez até existam alguns espalhados pelo mundo, mas não é coisa fácil da gente encontrar homens de oração com brilho na face, com a glória de Deus na sua face. Aquilo era tremendo. Quando ele subia no altar, ele começava a falar, os demônios já se manifestavam dentro da igreja. Ouvi alguém dizer, ele orou, dois paralíticos levantaram. Ô irmãos, Davi Miranda tinha tarde que ficava contando 50, 60, 70, 80 paralíticos levantando de cadeira de rodas, sem contar as pessoas que vomitavam, obras de macumba.
cegos, surdos, enfim, as revelações maravilhosas. E esse tempo que eu estive ali com o missionário Davi Martins Miranda, ali na sede mundial, foram tempos que nós vimos muito a glória do Senhor se manifestar. O missionário Davi Miranda, quando não estava viajando, sempre aos domingos e às quartas-feiras à tarde, ele estava naqueles cultos maravilhosos. Podíamos esperar que milagres aconteceriam, que manifestações de Deus aconteceriam, que curas maravilhosas aconteceriam, e a pregação da palavra já era característica. A pregação da palavra com o missionário Davi Miranda é aquela palavra de santificação contra o pecado, né? Aquela pregação viva e eficaz contra o pecado, contra todo tipo de costumes e práticas mundanas, enfim, eram maravilhas que hoje nós só temos saudades, não é? Só temos saudades de um tempo que se foi. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Falei muito. Deus abençoe. Saudades do missionário Davi Miranda e da igreja Deus e Amor. Com ele,